Isso é uma aula e também é uma dramaturgia e uma cena entre aqui, aí e lá. No aqui tô eu, Luiz, professor dessa aula. No aí, quem tá aí? Você aí, que não sei quem é, mas que pode me contar se quiser. No lá estão as pessoas mortas e as que virão, incontáveis nomes e números, alguns desaparecidos, outros a serem inventados. Essa aula é um convite para pensar as relações entre teatro e emancipação no Brasil. Pensar as relações entre teatro e emancipação a partir de duas personagens históricas. Um jardineiro policial, Paulo Fernandes Viana, e um farmacêutico escritor político abolicionista, José do Patrocínio. Se quem está aí se interessa em pensar a respeito das histórias do país, dos teatros que se fazem e fizeram, da polícia, da escravidão, da liberdade e das relações possíveis e impossíveis entre arte e emancipação, podemos começar mais ou menos juntos. Antes, delimitamos cenário, personagens e o enredo dessa aula. No ano de 2023, um tradutor de ossos caminha lentamente pela orla de uma praia no Rio de Janeiro. Seus olhos transitam entre a areia e o mar. Uma praia também é um teatro, ele pensa. O mar, um tablado vago e impermanente. E dessa mesma orla, muitas pessoas antes de mim e de você assistiram à cena das caravelas e dos povos invasores e dos povos sequestrados e dos povos que aqui se inventaram. Em meio a esses devaneios, ele pisa por acaso em uma orelha humana decepada. Entusiasmado com o achado dessa concha de carne, finalmente ele encontra uma parceira que lhe dê ouvidos e ressoe suas ideias descabidas. Aproximando a orelha de sua boca, ele passa a despejar nela palavras, imagens e sons, coletados durante seu trabalho de investigação e tradução óssea. Eu aqui farei a personagem do tradutor de ossos. Convido você aí, mesmo com nossa distância e essa aridez virtual, para fazer o papel da orelha decepada. Há muito mais gente embaixo do que em cima da Terra. Ao contrário do que publicam os censos mundiais, o humano não se expande na horizontal, mas numa vertical, povoando a profundeza, eternamente seduzido pelo tombo, escavação, semeadura e decomposição. Um dos motivos que me levou a traduzir ossos já faz algum tempo, cara, orelha, foi um incômodo com o tempo presente, incômodo com os teatros, com as artes, com um país e com a história que nos rodeia. Algumas tentativas para agir a partir desse incômodo foram feitas em projetos artísticos, estudos, leituras e criações. Uma dessas tentativas foi a de investigar nos ossos do país, momentos nos teatros em que a relação entre cena e seu público foi objeto de disputa. Relações entre cena e público mais surpreendentes, escandalosas e barulhentas. E para caber nesse seu espaço-orelha, de 70 milímetros por 30 minutos, eu vou experimentar traduzir fragmentos da vida, dos ossos, de duas personagens do século XIX. São elas: Paulo Fernandes Viana, o primeiro policial brasileiro e que também foi um jardineiro melancólico, e José do Patrocínio, escritor, político, farmacêutico e abolicionista negro que encontrou no teatro um espaço vantajoso para emancipar.
Existiram e ainda existem épocas em que o tremor aparece nos teatros. Existiram épocas, aliás, em que o tremor era regra. No século XIX, no Brasil, havia um acontecimento nos teatros que se chamava pateada. Patear era algo que o público fazia. Patear era bater os pés de modo a impedir que um espetáculo terminasse. Era fazer um barulho ensurdecedor que instaurava desordem no teatro. Não era necessariamente um gesto espontâneo. Tinha gente que se reunia antes e combinava de patear tal ou tal artista, seja por dinheiro ou vingança, seja por preferência, seja por outros interesses. E havia vezes em que era, sim, um gesto espontâneo. O fato é, ao longo de certo período histórico, a pateada foi uma regra de jogo disponível ao público, assim como o aplauso, os assobios e as vaias. No entanto, diferente do aplauso, a pateada era um movimento de recusa, de desvio e de interrupção, e que foi praticada durante quase um século nos teatros brasileiros, sendo considerada como um direito inalienável dos espectadores. No entanto, hoje, eu e você, orelha decepada, nós não sabemos o que patear significa hoje em dia. Essa palavra que esteve tão presente no cotidiano de gente que viveu há 100 e poucos anos, não nos diz mais nada. Como foi possível que um hábito tão entranhado nos costumes tenha desaparecido? 1808. Eis que entra em cena a primeira personagem, Paulo Fernandes Viana. Homem branco e leal prestador de serviços da corte portuguesa. Veste um sobretudo militar, onde pode ser observada uma insígnia que lhe confere o status de primeiro intendente-geral da Polícia Brasileira. E eis que temos diante de nós o primeiro policial de uma linhagem de gente da lei, da ordem e da morte. Como sempre acontece, um homem que persegue a morte será também perseguido por ela. E isso logo veremos. Conforme diz seu contrato de trabalho, dentre as suas funções estão controlar as brigas entre famílias e entre vizinhos, controlar as confusões entre escravizados e senhores, controlar a organização de festas e espetáculos públicos, assim como a distribuição de livros e jornais estrangeiros, reprimir os assobios, gritos, pateadas e outros modos incivis que o povo pratica nos teatros. Com Paulo Fernandes, te conto que o desaparecimento da pateada dos teatros não foi algo natural. Ao longo do século XIX, houve um processo de disciplinamento do público e de exclusão de algumas pessoas que faziam barulho, em geral estudantes, pessoas brancas pobres, pessoas negras, livres e escravizadas, sodomitas, prostitutas, recém-nascidos e até animais. Foi um processo marcado pela entrada da polícia nas salas de espetáculo e pelo aparecimento de regulamentações sobre os modos corretos e incivis de nos comportarmos nos teatros. Um conjunto de normas emitidas pela Polícia da Corte foi promulgado já na primeira metade do século XIX. Seu objetivo era regular o funcionamento dos teatros e o comportamento do público, especificamente do público dito popular. Alguns de seus artigos diziam: o inspetor empregará na polícia do teatro, segundo a escala que organizar, os oficiais dos juízes de paz e os de polícia, encarregando o vigiar a plateia, os corredores e salas. Trarão oculta uma medalha com insígnia polícia, que só apresentarão quando for necessário fazerem-se conhecer. Se qualquer ator, por gestos ou palavras, ofender em cena a decência pública ou cometer algum abuso contrário à moral e ao respeito devido ao público, será preso, logo que se recolher aos bastidores, e condenado à cadeia depois que acabar a parte que tiver de executar. Os porteiros não deixarão entrar na plateia com cacetetes, bengala, chapéu de chuva ou arma. Se dentro da plateia se infringir alguns dos artigos deste regulamento policial, o oficial de polícia intimará com toda a civilidade ao infrator para que imediatamente o acompanhe à presença do inspetor. Se recusar, lhe fará ver a medalha mencionada, reiterando a intimação. Se nem assim obedecer, lhe dará a voz de preso à ordem do inspetor. É lícito dar moderados sinais de aprovação ou reprovação,
porém não perturbar a tranquilidade com vozerias e estrépitos, nem mesmo conversar de maneira que possa distrair a atenção. Dos camarotes ou plateia não se poderão recitar discursos ou poesias. Eficiente ou não, a presença policial nos teatros e sua tarefa de normalização dos comportamentos visavam conter as violências cometidas na relação entre o público e a cena. Essa presença também tinha como objetivo formar uma nova compreensão a respeito da figura do espectador teatral, que deveria aportar hábitos cada vez mais docilizados. Em meio a esse processo de policiamento também aparece, cara a orelha decepada, uma inédita associação entre teatro e educação, orientando quais seriam os modos corretos e quais os equivocados de demonstração do bom gosto e do desprezo pelas obras encenadas. A partir daí, surgem figuras que, por fim, eu e você conhecemos muito bem: os especialistas, ou aquelas pessoas que sabem e, cansadas apenas de saber, querem também ensinar com as melhores das intenções a como ver, pensar e se comportar nos teatros. Te digo, orelha decepada, parafraseando um filósofo franco-argelino, que é preciso rememorar esse acontecimento arrepiante do século XIX, quando as pessoas do povo foram colocadas para fora dos teatros por diversos motivos. Queria-se melhorar os teatros, e para isso foram suprimidos os cantos, os espaços baratos onde as pessoas ficavam de pé, mas também reagiam fazendo barulho. Do mesmo modo, afastaram as pessoas que entravam para se proteger da chuva ou para se aquecer. Entre os anos de 1830 e 1860, essas pessoas foram colocadas para fora. Depois disso, passamos a nos perguntar como alcançar a cultura, a emancipação pela cultura, mesmo depois de toda essa gente ter sido privada desses espaços. Existe aí um processo contraditório. Afastamos as pessoas para depois imaginar formas para que voltassem a se aproximar. Todas as políticas culturais não estariam fundadas nessa primeira forma de expulsão? Depois que inventamos toda uma série de estratégias para fazer com que essas pessoas retornassem, passamos a nos perguntar sobre os modos de emancipá-las. Antes de saltar para o próximo ato ossada, há um último detalhe suficientemente importante para completar o retrato de Paulo Fernandes Viana, primeiro policial brasileiro. Nas horas em que se cansava de controlar as patas e os tropeços da cidade, Viana se isolava em um jardim para zelar por tesouros minúsculos, casulos de bicho da seda. Isso porque, por ordens do ministro da Guerra, ele era o responsável pela conservação de um vasto jardim de amoreiras, cultivadas para a propagação do bicho da seda em território nacional. Como explicam os biólogos, esse inseto possui o dom de secretar fios de seda caso se nutra bem de folhas de amoreira ao longo de sua breve vida. Então seu corpo se torna amarelo e produz um fio que forma um casulo. Lá está a seda, a fonte têxtil. Também lá, o inseto aguarda sua metamorfose, mas a gente sabe que ela nunca acontecerá. Isso porque, para aproveitarmos o fio, a crisálida deve ser sacrificada antes do seu amadurecimento. Para que haja seda, o ciclo de vida desse inseto jamais pode se completar. Essas mariposas foram domesticadas há 5.000 anos atrás nos países asiáticos e são mortas antes de chegarem em seu último estágio alado. Não há voo possível se são passados séculos de domesticação. Pesquisadores dizem que Paulo Fernandes Viana, o primeiro policial brasileiro, teria morrido precocemente, vítima de um infarto causado pela brutal decepção ao saber que, por decisão da corte, seu jardim de amoreiras fora destruído para abrir terreno para a construção de um teatro. A lenda ainda conta que da secreção produzida pela decomposição do corpo do policial teria brotado uma substância viscosa que até hoje serviria para inflamar os solos devastados,
e especializar nosso chão em massacres. Pequena orelha encontrada ao acaso na orla da praia, te conto da polícia e do teatro, mas te conto também da emancipação e dos benefícios. Na década de 1880 do século XIX, como você já deve ter ouvido por aí, dois importantes acontecimentos têm lugar no Brasil. O primeiro deles é o fim do Império e a instauração da República. O segundo é a abolição da escravidão. Nessa década de 1880, os teatros voltam a ser espaço de barulho, debate e polêmica. O chamado movimento abolicionista concentrou uma profusão de organizações que proliferaram no Brasil ao longo da segunda metade do século XIX e que tinham como objetivo reivindicar a eliminação definitiva do sistema escravista. Se alguns desses abolicionistas concentravam sua militância na disputa político-institucional, outros, por sua vez, investiam energia na mobilização da opinião pública. Nesse segundo escalão esteve o amante das letras, da liberdade, dos dirigíveis e dos espetáculos, José do Patrocínio. Patrocínio era filho de mãe nascida em Gana, sequestrada e feita escrava e quitandeira, e de pai vigário e mestiço. Seu pai era senhor proprietário de sua mãe. O intervalo da vida de José do Patrocínio coincide com um intenso período histórico de disputas pelo futuro, abarcando desde o movimento abolicionista, passando pela Lei Áurea, pelo golpe militar republicano e terminando com a aparição dos primeiros automóveis e dirigíveis cruzando os céus. Jornalista, escritor, farmacêutico, agitador cultural e, por que não afirmar, encenador teatral, Patrocínio produziu diversas conferências emancipadoras ou conferências-concerto, um tipo de mobilização popular que acontecia geralmente nas matinês dos domingos, para não concorrer com a igreja, em algum teatro da cidade. O programa dessas conferências era diversificado. Discursos políticos se alternavam com números musicais, operísticos, cenas teatrais, declamações, versos e poemas, dentre outras modalidades, de manifestação do público e dos artistas que ali compareciam. Eram acontecimentos de celebração e convencimento, mas também de risco, disputa e tensão. Um dos pontos que chama a atenção nas conferências emancipadoras é o fato de que ali, em cena, distribuíam-se cartas de alforria para as pessoas negras escravizadas. A emancipação era ela mesma convertida em espetáculo. Isso porque não se distribuíam essas cartas antes ou depois da cerimônia, mas durante algum momento e de modo espetacularizado. Deixava-se a condição de escravo para cidadão liberto diante dos olhos da plateia, como em um passe de mágica, como em um golpe de teatro. Muitas conferências emancipadoras também foram vinculadas às noites de benefício de artistas apoiadores da abolição. Para compreender o que é isso, a prática do benefício, é preciso recuar um pouco no tempo, cara a orelha decepada e agora já um pouco cansada, de ires e vires entre tempos e gente morta. A prática das noites de benefício existe desde o final do século XVIII. Em sua origem nos países europeus, a aparição dos benefícios coincide com a emergência de uma figura historicamente inédita, a celebridade. Os benefícios consistiam em apresentações teatrais operísticas que tinham como objetivo transferir toda a receita arrecadada pela venda dos ingressos para um artista celebridade específico, bem como para os seus empresários. Assim anunciava-se no jornal algo como Dama das Camélias, apresentação de hoje em benefício da atriz fulana de tal, etc. O público comparecia, pagava, a artista entrava em cena ao final e era aplaudida por muitos minutos, alvejada com flores, presentes e recebia todo o dinheiro, muitas vezes ali mesmo em cena. Não demorou muito para essa prática ser problematizada socialmente. Afinal, passou-se a questionar o quanto não seria injusto uma celebridade arrecadar montantes de dinheiro, ao passo que trabalhadores jamais teriam como soldo nem um milésimo dos valores destinados às grandes vedetes. A estratégia encontrada pelos artistas e pelos empresários teatrais para manter operando esse sistema vantajoso, lucrativo
e bem-sucedido do ponto de vista da mobilização das plateias, foi associar os benefícios a causas socialmente vistas como nobres. Aconteceu, portanto, pela primeira vez na história, a associação entre teatro e filantropia. Parte da renda arrecadada pelas noites de benefício passou a ser, muitas vezes, destinada a artistas pobres, adoecidos, incapacitados, bem como associações com fim filantrópico, orfanatos, igrejas, etc. A outra parte seguia nas mãos de artistas e dos empresários. Algumas das consequências da associação entre benefício e filantropia foram a criação de uma economia em que alguns artistas se viram atados à necessidade de vincular seu trabalho a ações de caridade para manterem seu status célebre, ou seja, teria se tornado necessário não ser apenas artista, mas ser um artista filantropo. E a compreensão social do espetáculo como um acontecimento que não se basta em si mesmo, sempre devedor de algum tipo de benefício à sociedade, devedor, portanto, de alguma contrapartida social. Voltando à década de 1880 e às conferências emancipadoras na cidade do Rio de Janeiro, muitas dessas conferências, como eu te dizia, foram associadas às noites de benefício, vinculando a alforria de escravizados com gestos filantrópicos de artistas de coração generoso. Proponho te contar como exemplo, cara orelha, um desses acontecimentos para deixar mais evidente o meu ponto em relação a tudo isso. Eis a sinopse do que se passou. E eis também imagens de um filme de Franco Zeffirelli, o jovem Toscanini, que representa de modo excessivamente romântico e racista o acontecimento transcorrido. Em turnê no Rio de Janeiro, com uma série de óperas, a soprano russa Nadina Boleshyov apresentou a Aida de Verdi no dia 10 de agosto de 1886. No filme do Zeffirelli, ela é representada por uma Liz Taylor, que se vale da estratégia representacional da soprano vedete para as Aidas nas óperas, blackface. Ma che le succede? Tocca a lei, no? A ópera original conta a história de uma princesa núbia que é retirada de sua terra e tornada escrava no Egito. José do Patrocínio, não mostrado no filme do Zeffirelli, aproveitando que certa elite do Rio tinha os olhos sobre a artista, costurou, com consentimento dela, da soprano, que uma das récitas seria direcionada à causa abolicionista. Já era sabido de antemão por todos. Naquela noite, Boleshyov entregaria, durante um dos momentos mais importantes da ópera, cartas de alforria para 7 pessoas escravizadas. La libertà è una di queste. E noi dobbiamo finalmente impegnarci per abolire per sempre la schiavitù. Io voglio unirmi a tutti coloro che combattono questa giusta battaglia offrendo questo anello. No final trágico da ópera, Aida, ainda escravizada, é enterrada viva junto com seu amante para morrerem juntos. No dia 10 de agosto, a ópera não foi continuada após a entrega das cartas, dando à obra um outro desfecho, 7 Aidas libertas. Na plateia estavam parte da elite do Rio e Dom Pedro II, representado no filme do Zeffirelli pelo Philippe Noiret, o Alfredo do Cinema Paradiso. Especula-se que o dinheiro da compra das cartas teria vindo da recusa da cantora, da Nadina Boleshyov, em receber uma joia de seus admiradores, tendo-lhes pedido que investissem na causa da abolição. E esse foi mais ou menos o ocorrido. Io restituisco la libertà a tutti i miei schiavi. Non sarà facile per questi innocenti abituarsi al sapore sconosciuto della libertà. E non sarà facile neanche per noi. Ma se finalmente riusciremo ad aprire i nostri cuori
potranno forse perdonarci le tante ingiustizie del passato. E tutti insieme attenderemo l'alba di un nuovo e glorioso giorno di questa grande e amata nazione. Lunga vita al Brasile! Brava, brava, Lamina, brava, brava! Eis um trecho da Gazeta da Tarde, um jornal editado à época pelo José do Patrocínio e um dos principais veículos da causa abolicionista, narrando o dia da apresentação. Sempre da mulher nos vieram todas as energias. Ela, por assim dizer, tem sido o vigoroso músculo do abolicionismo. E ainda é, hoje, uma representante deste sexo que tem a fragilidade do vime, que nos vem inculcar novas forças. Nadina Bolicioff. Ela, a loura e formosa cantora, nasceu na pátria em que as lutas pela liberdade datam da aparição das primeiras tribos que a povoaram. Sua alma, portanto, ao mesmo tempo que se identifica com a arte, sua irmã, tem repercussões para o sofrimento. Por isso hoje, a sua festa artística, se é a glorificação do seu talento, é também a transformação de lágrimas em sorrisos. É uma risonha efeméride para os escravos. Como bem disse um colega, Nadina Bolicioff não se contenta em ser uma cantora ilustre, eminente. Possui também uma grande alma, um coração de verdadeiro artista. Outro trecho, dessa vez do jornal O País. A magnânima ação da senhora Nadina Bolicioff não conseguiu despertar completamente a indiferença do público da nossa capital. Pensamos que o enorme teatro Pedro II não comportasse o número de espectadores que a curiosidade, a gratidão e a simpatia deviam arrastar à cena, sempre tocante, de um punhado de homens que adquirem a sua liberdade pelos nobres impulsos do coração de um artista. O povo, porém, com sua classe de espírito sem convenções, a classe que não vai ao teatro, que existe como repositório dos grandes sentimentos da alma, o povo, esse lá, estava apinhado entre as galerias. Ainda assim, o teatro apresentava um belo aspecto. Ao entrar em cena beneficiada, cobriram-na de flores e palmas, enviadas de todos os pontos do teatro. Cantou-se a Aida. Ao terminar a área do terceiro ato, uma banda de música invadiu o cenário e o nosso colega José do Patrocínio apresentou 7 escravos que, sob um delírio indescritível de palmas vivas, poesias, pombos, flores e ao som do hino nacional, receberam das mãos da senhora Nadina Bolicioff as suas cartas, tendo por testemunhas o povo em pé, agitando os lenços. Juncando o palco de ramalhetes, a cantora agradeceu em poucas palavras a ovação de que era alvo e que disse ser a mais significativa que jamais recebera em sua vida. Escrevemos sob a impressão desse delírio, essa confusão da chuva de ouro e luz elétrica. Escrevemos sob a impressão desse delírio, essa confusão da chuva de ouro e luz elétrica. Confusão de chuva de ouro e luz elétrica. Seria essa a cor do passe de mágica que o teatro ofereceu à emancipação das pessoas escravizadas? Palmas vivas, pombos, hino nacional, uma artista alvo da ovação. Seria essa a trilha da emancipação nos teatros? Que tipo inédito de relação entre artista e seu público é esse que aconteceu no final do século XIX? Quais as vantagens e desvantagens de ser emancipado pelo coração de um verdadeiro artista? Você já viu um coração de um verdadeiro artista batendo por aí na praia? Cara, orelha decepada. Esse coração de artista que afirma seu fazer, seu trabalho, sua arte, sempre se colocando de forma nobre como um forte aliado na disputa pela cidadania, pela liberdade e pelos direitos de seu público. Você já viu esse coração? Foi conectado ao sistema escravista e à sua abolição que esse nobre coração começou a bater e a ser adorado pelas multidões? E José do Patrocínio. Em 1888, como sabemos, é assinada a Lei Áurea, cujo texto é mais vago que o vai e vem dos mares. Lei número 3.353, de 13 de maio de 1888. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. As consequências dessas duas linhas estão aqui e aí, cara orelha. Inferno e a terra.
Patrocínio, por sua vez, depois disso, foi procurar o céu. Na década de 1890, José do Patrocínio passou a se dedicar integralmente ao projeto de construção de um dirigível. Nas grandes cidades já circulavam os primeiros carros, e Patrocínio era o dos que investigavam como se motorizar no céu. Na virada para o século XX, o projeto estava finalmente pronto e ele batizou sua aeronave de Santa Cruz, balão, hidrogênio e gás de iluminação. Porém, no final do primeiro ano do século XX, uma tempestade destruiu o hangar, matou pessoas e destroçou seu dirigível. Para reconstruir a nave, Patrocínio liquidou suas economias e, além disso, contraiu tuberculose e preferiu apostar na nave e não em sua saúde. A morte apareceu antes do concerto do balão, encontrando-o pobre, cadavérico e destruindo a chance de sua metamorfose final, de abolicionista aguerrido para o primeiro corpo negro celeste do país. Repetida sina: não há voo possível se são passados séculos de domesticação. Um epílogo, um zoom e uma mentira. Essa é uma foto feita no Brasil, em junho de 1945. O fotógrafo era um alemão de origem judaica que fugiu da Alemanha para o Brasil em 1937 para não ser morto. Hoje ele já está morto, mas fotografou bastante antes disso. A foto era para a revista O Cruzeiro, uma reportagem sobre circo-teatro excursionando pelo país. O foco da reportagem não era o circo nem o teatro, eram os espectadores. A legenda de uma das fotos dizia: num dia não muito longe. Num dia não muito longe, o circo será o teatro do povo, mudando de cidade em cidade, solidificará a raça brasileira, estampada aí na confraternização das cores e das classes. Em 2019, 74 anos distante da cena de 1945, eu conheci essa foto numa exposição que visitei e essa imagem interrompeu meu dia. E lá mesmo, com o zoom da câmera do meu celular, eu quis ampliar para ver melhor essa plateia que via algo. A maior parte dos retratos desse fotógrafo alemão eram montados, e ele dirigia os retratados. Não dá para ter certeza se viam ou não um espetáculo. Particularmente acho que não, mas às vezes acho que sim.